2010, já no Afeganistão, estava entrando o novo padrão, que é o OCP, e ele sai no mesmo corte do UCP, que é o corte ACU, Army Combat Uniform. Nessa linha, toda a linha distribuída para as tropas de infantaria, em geral, era só no tecido de aramida mesmo. Esse uniforme ele não teve uma versão em nylon ou algodão. Então a alteração praticamente se deu em função da necessidade de adaptar a camuflagem para a nova realidade, que não era mais um deserto arenoso de baixa altitude, não era uma área urbana destruída, e era sim um deserto rochoso, tá, de grande altitude, e requeria, com determinada vegetação, que requeria ali maior eficiência na camuflagem propriamente, tá? Outra coisa interessante que falam bastante sobre o multicam é que o ambiente afegão era muito híbrido. Os militares sempre ficavam em dúvida sobre qual padrão usar, se eram mais desertos, eram mais woodland. Então você vê que no multicam você tem essa distinção. Você vê que ele é bem, vamos dizer, não sei. A ideia do multicam era colocar assim, um uniforme para ser usado nas duas situações dentro do Afeganistão, que é um ambiente mais peculiar do Afeganistão, essa característica. E por isso colocaram esse estilo multicam, vamos dizer assim. Não, um fato interessante, vocês viram aquele filme lá, o Lone Survivor, acho que o Grande Herói? Sim. Eles estão com a camuflagem tanto de deserto quanto de... Mistura, né? Então era bem comum isso. Exato, tanto para mimetização e às vezes até por conforto mesmo, né? Várias adaptações eram apropriadas para conforto. Uma referência legal é ver a Força Tarefa Preta ou Cavalheiro, Task Force Black do Special Air Service no Iraque, 2003. Eles usavam DCU pego dos quartéis americanos. Os americanos estavam migrando pro CP e eles estavam pegando o DCU. E você vê várias misturas, assim. Eles tinham até marpate, mas o mais interessante é ver à noite. Eles com o smoke ou a jaqueta hipstop, ficava uma mistura bem interessante de DPM com DCU. É bem legal ver essas fotos. Bom, eu já estava me acelerando aqui e percebi que eu deixei alguns detalhes para trás. Então eu vou retornar aqui no uniforme de piloto. E esse uniforme que era destinado aí à aviação do Exército é muito fácil de perceber que ele não tem o mesmo corte do ACU. Então se a ACU determina o corte do uniforme, ele não poderia propriamente ser chamado de ACU. Então esse daqui é o A2ACU. Então é o A2CU, que é a versão 2 para uniforme destinado aí a pessoal que realmente de piloto de aeronaves, tá? Tanto de jatos, mas preferencialmente pessoal de cavalaria aérea, dos helicópteros. Corte bem interessante. Ainda nessa época, junto dessa linha, com base nas adaptações que foram feitas previamente à alteração, criou-se propriamente as Combat Shirts, tá? Então, o Gabriel separou algumas aqui para eu mostrar, eu vou pegar logo das primeiras, tá? Quando houve a campanha, né, porque toda a troca de uniformes são coisas grandiosas que movimentam bem o comércio, então cria-se um marketing, então vende-se aquela ideia tanto para a população quanto para as forças armadas. E nesse momento o logotipo do Exército também mudou e o novo lema passou a ser o Armstrong. Então as primeiras no padrão ACU, no padrão UCP, elas saíram com esse logo novo no peito, tá? Dessa para outra ela não tem nenhuma alteração, tá? Só realmente as primeiras tiveram impresso esse logo. As seguintes elas foram já criadas em tecido liso. O interessante é que ela passa a ter o peito de um tecido muito mais confortável e de secagem rápida, porque em geral se você está com o peito coberto com colete, você vai suar bastante e ela consegue absorver isso e dissipar no ar a hora que você tira o equipamento de uma forma mais rápida, proporcionando a secagem, né?
As mangas elas permanecem do tecido mais resistente, exatamente para proteção, ainda em aramida, tá? Elas passam a ter um reforço bem bacana aqui nos cotovelos. Ele é acolchoado e tem aqui pinguinhos emborrachados, tá? Fica bem operacional, né? Um corte bastante operacional. Os bolsos passam a ter o zíper, tá? Aqui na lateral para fechamento, e bolso de caneta. E ela é aramida, né, Vini? Isso, ela é aramida, os braços aqui é aramida. Então, outras forças também lançaram suas versões. A gente tem aqui um no padrão ABU. Esse daqui é difícil de conseguir. A gente teve 3, eu acho que esse aqui é o último. A diferença de corte dele, eu acho legal também, ele tem os bolsos de zíper tanto em cima quanto no antebraço aqui. Então, se você gosta de bolso, essa gandola aqui, essa combat shirt aqui, ela é excepcional. Tamanho médio irregular, é da Massif. Hoje a gente não está falando muito de marcas, tá? Os uniformes em geral, eles são distribuídos às vezes para mais de uma empresa construir o projeto, e a gente não está tratando disso. Eu só bati o olho aqui e falei que era do Massif, tá? O tamanho M disponível aí. Bem. Chega 2010, surge a necessidade de se fazer uma adaptação para a nova realidade, que seria um deserto diferente, de grande altitude, deserto rochoso com uma variação muito grande de ambientes, né, incluindo rochas e até vegetação. Então, eles entram ainda com um projeto prévio lá de 2001, 2002, que era do NATIC, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento das Forças Armadas do Exército, junto com a CRY. Eles já tinham um projeto, que já vou adiantar, que era o Scorpion, que não tinha andado, e a Multicam, a CRY Precision, já tinha o padrão Multicam pronto. Então eles tiveram que investir na modernização da camuflagem, porém não ainda no corte, no tecido. Então eles continuam utilizando o corte ACU, agora no padrão da CRY Precision Multicam, para quem eles passam a pagar royalties pela utilização da camuflagem. E isso não é barato, tá? A camuflagem no ambiente ela se mostrou bastante adequada. Tem muita gente que não gosta, porque surgiu daí muita variação. A gente já entra nesse assunto. Para mim, eu acho interessante, eu acho eficiente. Eu já conhecia lá desde o início, porque na CRY Precision já tinha o site Multicam e já anunciava, já com fotos de testes realizados. Sim. Então a gente já via que era um uniforme útil. Inclusive, antes do Multicam entrar no exército americano, muito agente de força especial já usava o Multicam em PX, compra privada da CRY Precision, própria CRY Precision, Combat Shirt, Army Custom, G3, CPC da CRY. E quem usa bastante, além dos SEALs, além dos Delta Force, o próprio SAS, Special Air Service, SBS, Special Boat Service. Você vê bastante eles usando até hoje. Eu gostei da alteração, não só por causa da necessidade da mudança de ambiente, mas no meu ponto de vista. Eu acho legal os padrões digitais, esse daqui, conforme eu falei, das imagens que se tem dele em uso nas ruínas iraquianas, que ilustram ali uma guerra diferente, já tecnológica, porém ainda de contato. Então ele é um clássico. Só que com a digitalização das camuflagens, na minha opinião, os países começam a perder a identidade das camuflagens, tá? Antes da época da digitalização, a gente batia o olho no uniforme, a gente conseguia ou já saber de onde era, ou pelo menos dar um chute, sabendo que se não era de um país, era daquela região. Ou seja pelo corte, seja pelo tecido, ou principalmente pelo padrão de camuflagem. Com a digitalização, tudo começa a ficar muito semelhante. Alguns aumentam, alguns diminuem, as cores mudam, mas tira aí realmente a identidade da camuflagem, o que no meio da militaria, que é o nosso negócio, ele dá uma apagada, porque não agora, mas na verdade a gente já está até vivenciando um gap, tá, de produto, né, da mudança do analógico para o digital e aí passando para o híbrido. Então realmente aparece muito digital que não agrada tanta gente, tá? Alguma variação. Curiosidade triste,
Dinamarca deixou o M84 para usar o quê? Multicam. Menos mal, pelo menos não é um padrão digital. Não, você achou que eu ia falar o CP, velho? O M84 é um padrão bem bonito e num dos próximos vídeos a gente não vai falar dele, mas vai mostrar. Não, ainda não, porque ele não tem nada a ver com isso daqui. Mas num dos próximos ele vai estar presente e uma hora a gente fala especificamente dele também. Então, os Estados Unidos passam a pagar a patente para a utilização desse padrão. Ele se mostra bastante útil na região. E acho que o grande problema passa a ser o desgaste realmente, porque o novo cenário era bastante abrasivo, seja pelas rochas, seja pela vegetação, que em geral é aquela vegetação seca também, então áspera, né? Então o contato todo, seja de calça, seja de gandola, ele passa a ser mais intenso, assim como subida de montanhas, essas caminhadas que aumentam ali o desgaste aí na movimentação dos membros. Você tem alguma coisa para falar? Não? Não. Então vamos lá. O Multicam ele é basicamente um padrão de 7 cores variadas. Em geral, mesmo no tecido novo, um pouco por ser a aramida, mas muito mais propositalmente, ele parece, mesmo no novo, ele parece que ele é uma peça usada, desbotada. Tá? Então eles criaram um novo sistema de impressão onde existe um fading de uma cor para outra, que é a mesma coisa que o fumê, assim, né? Então a passagem de uma cor para outra ela é gradual, o que dificulta a identificação de uma mudança de cor para outra e facilita o mimetismo no meio ambiente que ele está inserido. Tá? O tecido, como eu já falei, ele é ripstop. Todas as versões dele aqui eles foram feitas em tecido aramida. As primeiras versões elas traziam ainda 100% do corte ACU, tá? O que distingue basicamente isso é o fechamento do punho com velcro. Esse daqui é o de piloto, esse aqui é uma aramida. Então, no corte ACU, utilização do velcro, tá? Para a mudança na camuflagem OCP, permaneceu isso. Eu por acaso peguei agora o de aramida, que só tinha, né? E ele tem a distinção com o quadradinho costurado aqui de... como é que fala? De cordura, que identifica que é um uniforme produzido em aramida e anti-chamas. Aqui, né? Ó. Ele tem, então... Você estava vendo o braço direito. Eu não localizei naquela hora porque estava do outro lado. Ele fica aqui no punho esquerdo, né? No punho esquerdo da gandola, identificando aqui que é o uniforme em tecido aramida. O OCP, na utilização da camuflagem Multicam, que pertencia à Cryo Precision, ele teve uma vida muito curta na utilização das Forças Armadas, basicamente pelo custo que isso gerava para eles. Tá? O projeto é de que esse uniforme ele já se tornasse utilização geral de todas as forças novamente, como era antes da época da digitalização, tá? Que todas as 5 forças americanas utilizavam esse padrão. Porém, com alto custo, um órgão no governo americano não permitiu que eles continuassem usando, e que, segundo o conto história, eles voltaram lá nas pesquisas de 2001, 2002, que foram feitas com a NATIC e a Cryo Precision, onde já havia o projeto de desenvolvimento do Scorpion, que foi a atualização do uniforme, praticamente uma cópia do que a gente vê aqui, tá? Ao olho que não distingue, a pessoa que não conhece, é praticamente a mesma coisa. Tá? Bem fácil de confundir. Ele tem algumas distinções de cores, quantidade, essas coisas, mas o básico, o principal, na verdade, da migração é que na camuflagem ele passa a não ter... na verdade eu não tenho... Eu estou mostrando aqui, mas eu não tenho. Bom, eu vou ilustrar com o OCP mesmo, tá? No OCP você vê várias formações da camuflagem na vertical, tá? Tem a maioria é horizontal, mas você encontra ainda diagonal e horizontal e vertical. No novo Scorpion, ele não tem praticamente manchas maiores do que, deslizes maiores do que 2 centímetros na vertical. Então essa é a mudança. As cores dão uma leve variada
E o que para mim foi o mais interessante, o tecido voltou a ser o nylon algodão em hipstop. 50% nylon, 50% algodão, passou a ser novamente um uniforme mais confortável, mais fresco para utilização em ambientes de alta temperatura. Nessa época já tinha todo o sistema ECWCS, então passar frio à noite com esse uniforme ele não ia, porque ele tinha acessórios. E tornou ele mais confortável e principalmente mais resistente à abrasividade do novo ambiente. Tá? A gente não vai entrar muito mais no Scorpion, porque a gente vai transformar isso numa matéria um pouco mais para frente, com mais detalhes a respeito dessa movimentação. Mas cabe colocar aqui o seguinte, muitas pessoas nos procuram perguntando das variações do Multicam. Então vamos começar primeiro pelas variações oficiais dos países, tá? Por que de repente, nesse momento, várias forças começaram ou utilizar uma réplica do uniforme americano, ou então adaptar os seus próprios uniformes, utilizando a mesma camuflagem ou alguma variação ou uma alteração totalmente diferente, utilizando tanto as cores como a forma de impressão e desbotagem do tecido aramida aqui no OCP. Seria interessante pegar uma gandola britânica ali, só para falar um pouco disso daí, a gente não tinha pensado. Pode ser, Combat Shirt, joia. Que a gente já mostra essa equalização. Bom, isso também mantém a quebra da identidade da camuflagem regional, da camuflagem nacional, né, de cada país. Então isso tira um pouco do... quer dizer, continua tirando a identidade das camuflagens, mas o objetivo é que as forças da OTAN envolvidas com a ISAF, que era a International Security Assistance Forces, que era a coalização no Afeganistão, facilitasse a identificação visual das tropas amigas. Tá? Eles não necessariamente precisariam estar utilizando o mesmo uniforme, porém, com uma equalização, né, tanto de formas quanto de cores, à distância você identifica como tropa semelhante. Então, o britânico ele permaneceu basicamente com as formas dos uniformes DPM e Deserto DPM, e inseriu aqui mais umas formas semelhantes às do Multicam, e fez a impressão na coloração próxima e com a desbotagem. Tá? Eu acho que a coisa mais interessante para identificar o MTP são os poros nas manchas, que é algo... Sem dúvida. É uma hereditário do DPM. Exato. Para muita gente também, não só o OCP quanto o Scorpion são a mesma coisa, o MTP também pode parecer. Só que como ele preserva, como o Gabriel mencionou, as manchas aqui do DPM, a característica é que a terminação de algumas delas é feito tipo um esfarelado, né? Com pontinhas. Você enxerga assim. isso no próprio DPM. Então o objetivo era ilustrar a unicidade da coalizão ISAF na atualização no Afeganistão. E muita gente pergunta, poxa, você tem o Multicam Black, Multicam árido, Multicam... Conforme foi mencionado, a Multicam ela sempre foi uma marca comercial de posse, né, que foi inventada pela Cry Precision, desenvolvida, oferecida para o exército americano lá no início dos anos 2000 e 2002, e que por fim acabou sendo utilizada posteriormente a um royalties muito alto e posteriormente substituída praticamente por uma cópia, né, com pequenas alterações. E em relação a essas variações, eles permaneceram como padrões comerciais. Eles são utilizados, né, Multicam Black, em geral polícia. Operação à noite, Multicam Selva, ou seja, ele é para uma região mais úmida, onde a vegetação será um pouco mais escura, ou num deserto mais amplo, né, baixa altitude, um Multicam árido. Então, até eventualmente, pequenos grupos de forças especiais de alguns países que operam, às vezes de forma secreta, não dissimulada, com roupas normais, porém em unicidade de tropa, eles adotam esses padrões, eles utilizam. Porém, como eles não são produzidos em grande escala, governmental issued, né? Government issue, GI, que é a produção feita para as tropas, né? Sob a especificação,
Pra gente esse tipo de material não chega. Eles são produzidos comercialmente e private purchase, comprado pelos soldados ou fornecido pelo comando desses pequenas tropas especiais que vêm a utilizá-los. Outra coisa é que o Multicam Tropic e o Multicam Arid existe justamente pelo caso do Multicam, o original, ser feito para um ambiente híbrido, o ambiente do Afeganistão, que apresenta tanto ambiente árido quanto vegetação. Não densa, mas você vê ali um matinho ou outro. E a questão era o seguinte: no Afeganistão, os militares ficavam em dúvida sobre qual uniforme levar para cada missão que eles usavam, qual uniforme usar. Então, dentro dessa dúvida, a Cry Precision ofereceu o Multicam. E você vê bastante força especial usando o Multicam. Você vê SAS, SBS, você vê até KSK, além dos SEALs que a gente já conhece. Outra coisa bem interessante é ver os russos usando Multicam. E eles têm as próprias cópias da Cry Precision, isso é bem interessante. Que são de ótima qualidade, né? As cópias é um uniforme deles. caro. Que, por sinal, também, mais do que raramente aparece pra gente. Então, são uniformes bem difíceis. E para encerrar essa série, vale ressaltar a data do início e da efetivação da alteração desses uniformes, tá? Então, da linha BDU, começou a alteração em 2004 para 2005. Efetivamente, em 2006, o BDU deixou de ser produzido governamental em escala, permaneceu também em forças especiais até hoje, eventualmente, tá? Então, em 2006, passa a ser 100% do uniforme, passa a ser o ACU na camuflagem UCP. Esse corte, ele vai até o dia 30 de setembro, aliás, meu aniversário, 30 de setembro de 2019. Nessa data, foi a data final. O início do processo ocorreu a partir de 2010, 2014, e durou aí 5 anos até a alteração total, porque o Multicam estava sendo só distribuído para as forças em combate e o UCP ele permaneceu como uniforme de base. Em 30 de setembro de 19 ele deixou de ser utilizado, e aqui essa última mudança ela ocorreu a partir de 2014, sendo o Multicam abandonado e entrando para operação, enfim, o Scorpion. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a quem acompanhou. Deixa um like pra gente e assista aí nossos outros vídeos. Valeu!